Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do projeto Trilhas Digital. Sou Jefferson e vou falar um pouco sobre o meu dia a dia no ICI, mais especificamente sobre o tema Como liderar equipes que estão em home office. Vou trazer alguns slides para abordar o tema e vou ficar no canto inferior direito falando com vocês. A qualquer momento vocês podem interagir via chat. Boa palestra a todos! Então, nosso tema, como liderar equipes que estão em home office, e também vamos abordar a questão dos líderes e as tecnologias utilizadas para exercer essa liderança. Como eu falei no início, sou Jefferson, trabalho há mais de 16 anos com implantação e desenvolvimento de sistemas para a área da saúde. Atualmente faço a coordenação da equipe de desenvolvimento de sistemas de saúde no ICI e também desempenho o papel de analista e desenvolvedor. Tenho alguma experiência na área de desenvolvimento, também na área de gestão de projetos de tecnologia, envolvendo hardware, servidores, redes e software. Minha formação, eu sou graduado em redes de computadores pela PUC Paraná e pós-graduado com MBA em gestão de projetos. Então, pessoal, eu vou começar abordando o assunto falando do trabalho remoto de modo geral. Em 2020 eu realizei uma palestra nesse mesmo projeto, acredito que alguns de vocês tenham participado. Nesta palestra, conversamos sobre os desafios do trabalho remoto. Nesse caso, abordamos o assunto considerando duas partes, os profissionais e as empresas. Falamos sobre a aceleração do modelo de trabalho devido à pandemia, sobre um período de mudanças, não só para as empresas, mas também para os profissionais, os desafios propriamente dito, como o ambiente ergonomicamente correto, os familiares no dia a dia dentro de casa precisando entender sobre as suas novas rotinas de trabalho, problemas com infraestrutura como internet lenta, falta de energia, entre outros. Então esse modelo ele já existe no mundo inteiro e no Brasil em 2018 apenas 5,2% dos profissionais trabalhavam remotamente, principalmente nas áreas de tecnologia, de TI, em startups e fintechs. Até que em 2019, como já diz o termo, em desabalada carreira, empresas e profissionais se viram obrigados a experimentar o modelo de trabalho remoto. Não apenas profissionais ligados à área de tecnologia, mas outras áreas passaram por um momento disruptivo e necessitaram se adequar ao modelo, como o setor jurídico, o setor financeiro, setor de serviços, instituição de ensinos, e entre outros. Então, nesse período a gente acompanhou uma mudança abrupta, no modelo de trabalho, principalmente aí nesses setores, Então, pessoal, em resumo, estávamos acostumados antes da pandemia a pensar em trabalho remoto para profissionais de tecnologia. Com a pandemia, essa situação se alterou, de forma necessária, houve a necessidade das empresas se reinventarem rapidamente, Então, outros setores também aderiram ao trabalho remoto. E agora a gente está presenciando aí profissionais que se acostumaram nesse modelo de trabalho e novamente a gente vai passar por mudanças. Ainda sobre o trabalho remoto, mas e aí? Como é que será que foi experimentar esse modelo de trabalho? Quais foram os benefícios? Será que todas as empresas profissionais se adaptaram? Eu busquei alguns dados sobre o assunto e encontrei uma pesquisa encomendada pela Sodexo, que informa que 92% dos trabalhadores querem continuar trabalhando remotamente. Um número expressivo, um número bem alto de trabalhadores que querem continuar nessa modalidade. Outra pesquisa, agora da Microsoft, indica uma mudança na forma de pensar das pessoas e deixa a seguinte mensagem: não somos as mesmas pessoas que estavam trabalhando no início de 2020. Ou seja, afirma um período de disrupção no mercado de trabalho em geral, onde os trabalhadores eles estão mais propensos a priorizar a saúde e o bem-estar. E realmente era de se esperar algo nesse sentido. Nós passamos por 2 anos onde as pessoas ficaram muito tensas com a possibilidade de pegar a Covid, viram seus familiares, amigos, entre outros, falecendo em decorrência da doença,
e ao mesmo tempo observaram que conseguiam exercer suas profissões tendo menos risco à saúde, trabalhando de casa remotamente, né? Observaram uma melhoria na condição financeira por economizar com gastos relacionados ao deslocamento ao trabalho. Alguns até venderam seus carros, né, porque viram que era um item desnecessário a partir desse período. Observaram uma melhoria na qualidade de vida e no convívio com os familiares e pets, né? Ou seja, para as empresas foi incluída uma nova condição para reter os profissionais. E além disso, né, uma nova condição para contratar novos talentos. E isso, desde então, está exigindo que as empresas se reinventem para continuar competitivas no mercado, né? Muitas empresas com menos de um ano de pandemia já tinham incorporado no seu modelo de trabalho o trabalho remoto em definitivo, né? Mas para isso elas precisaram de diversas alterações, principalmente na mentalidade, para entender que precisavam focar no resultado do profissional e não mais na ocupação dos postos de trabalho. Ou seja, elas teriam que ir em busca de dados em relação aos resultados que cada um dos profissionais estavam dando para a empresa, para saber se realmente aquele posto de trabalho era necessário ou era necessário expandir alguns postos de trabalho e mais, né? Se esse modelo de trabalho estava sendo efetivo para que os profissionais dessem retorno para a empresa, né? Então, realmente foi um período aí de muito aprendizado. Mas e os líderes de equipe, né? Em alguns casos, o famoso chefe, né? Muitos não gostam desse termo por indicar uma pessoa que não coopera com seus liderados, só realmente manda, né? Então o termo utilizado atualmente é líder, né? E aí, esse camarada? Como é que ele conseguiu se adaptar rapidamente a essas alterações? Será que ele saiu dando uma pesquisada no Google, lá, a famosa Googada, né? Procurando como eu lidero uma equipe que não vou ver fisicamente todos os dias? Será que saiu procurando um curso nessas plataformas de cursos online, né? Se foi um período abrupto de mudanças para os profissionais, imagine para o profissional que ocupa uma posição de liderança, né? Na verdade, foi e está sendo um período de dúvidas constantes em relação ao modelo de trabalho. Agora, nesse período com a diminuição dos casos de Covid, a identificação e muitas pessoas tendo problemas psicológicos, até por ficar muito nas suas casas, né, não conseguir diferenciar o ambiente domiciliar do ambiente de trabalho, né? Muitas pessoas estão optando por um modelo híbrido de trabalho, né? Que normalmente se trabalha na empresa 1 ou 2 dias na semana e nos demais trabalha em casa, né? Ou seja, a gente continua em um momento de adaptação, né? Então o líder ele tem que pensar como que ele faz para unir todas essas possibilidades, como é que ele faz para reger suas equipes com maestria, aonde quer que eles estejam, né? Ora nas suas casas, horas na empresa, né? Então ele precisa conseguir unir esses dois mundos e precisa continuar dando resultado para a empresa, né? E até o líder, às vezes, ele tem que trabalhar num modelo remoto, né? Num modelo híbrido, né? Porque muitas vezes ele pensa assim, pô, mas se minha equipe inteira vai trabalhar de forma remota, por que eu não? Por que eu também não posso dar resultado para a empresa trabalhando de forma remota, né? Então acho que fica agora esse desafio, né? Que é um desafio que a gente tem buscado. Então a todo momento, a gente teve um momento da pandemia, onde as pessoas optaram mais pelo trabalho remoto. Agora a gente já está aí há 2 anos do período de pandemia, já com a baixa dos casos, né? Então as pessoas estão retornando, pensando mais no modelo híbrido, né? Então esse período de mudanças ele será constante a partir desse momento, né? Nosso tema também aborda a questão dos líderes e a tecnologia ao liderar as equipes remotas. Em relação à tecnologia, eu estou considerando o termo no modo literal ali da palavra, né? Que é o conjunto de instrumentos, métodos e técnicas para se resolver um problema. Então eu vejo em 3 grandes vertentes para falar em tecnologia. A primeira delas eu considero as ferramentas, né? E aí na maioria dessas ferramentas nós estamos falando de softwares, né? Que nós podemos utilizar ali no dia a dia. Também nesse caso de ferramentas a gente não pode esquecer dos hardwares, né? Que são necessários para conduzir uma equipe remota. Vou colocar como exemplo a webcam que eu estou falando agora aqui, né? Ela é um item muito necessário, né? A necessidade desse item ela cresceu nos últimos 2 anos, né? Assim como o seu valor também cresceu, né? O segundo grande grupo, ali, grande vertente, seriam as metodologias, né? Que eu costumo dizer
que são as vias que unem profissionais, o trabalho e o resultado. Então, mais do que nunca, elas são necessárias para se obter sucesso na condução de equipes, né? Principalmente agora com equipes remotas. E o terceiro grande grupo seriam os skills. O que são os skills? São as habilidades individuais que cada um dos profissionais possui, né? Então o líder ele precisa de alguns skills. E aí eu divido esses skills em duas áreas. São os soft skills, né, que estão mais relacionados com o comportamento daquele líder, e os hard skills, que são os conhecimentos, né? E são conhecimentos mais técnicos que aquele líder pode obter, né? Então eu vou falar de cada um desses grupos na sequência. Então vamos começar falando de metodologias. Eu vou abordar mais a realidade que eu vivencio aqui no ICI ao liderar uma equipe de desenvolvimento de software. Algumas metodologias já estavam presentes antes mesmo da necessidade do trabalho remoto, mas foi nesse período que ficou mais evidente como elas são importantes. É comum equipes de desenvolvimento de software utilizar o Scrum, que é uma metodologia ágil que tem como princípios a comunicação constante, o foco no cliente, o maior trabalho em equipe, ou seja, precisa de profissionais com perfis colaborativos, e o principal, a entrega de valor. Para falarmos sobre a metodologia de desenvolvimento ágil, é preciso utilizarmos alguns termos como Product Owner, Sprint e Backlog. Porém, não precisa se assustar, o Scrum é um método ágil fácil de ser compreendido. O Product Owner, algo como dono do produto, é o profissional responsável por apresentar aos demais membros do time os interesses do cliente ou da empresa, de acordo com aquele projeto que está sendo executado. É ele também que define a prioridade das tarefas que serão realizadas a cada sprint. Uma sprint é um intervalo de tempo para a execução das atividades. Os sprints eles devem ter prazos curtos, geralmente considera entre 1 e 2 semanas para cada uma delas. A cada sprint concluído, o PO retira do backlog a próxima tarefa. Backlog, por sua vez, pode ser definido como um lugar onde ficam guardadas as atividades que precisam ser realizadas. Tá? Nesse trajeto é essencial a realização de reuniões ao final de cada uma das sprints, com o propósito de colher feedbacks, verificar as principais dificuldades e desafios enfrentados pelo time e alinhar as estratégias para assim seguirem para a próxima fase. Ou seja, em todo esse processo, durante o trabalho sendo realizado de forma remota, o líder precisa conduzir da melhor forma todo esse processo. Bom, uma outra metodologia ágil é o Kanban. Esse método ele consiste em um acompanhamento visual do andamento das tarefas. E para isso, normalmente são utilizados cartões sinalizados, né? Normalmente são utilizados post-it para isso, né? Fixados em uma parede ou em um painel. Provavelmente vocês já viram em alguma empresa, algum escritório, né? Essa metodologia sendo aplicada. Mas hoje em dia nós temos algumas ferramentas, alguns softwares que simulam esses cartões, né? Geralmente, esses post-its, esses cartõezinhos, eles ficam divididos em 3 colunas, que são as atividades pendentes, atividades em andamento e as atividades concluídas. E a evolução das atividades, elas podem ser acompanhadas por todo o time de maneira fácil, né, intuitiva e simultaneamente. Bom, essas foram as duas metodologias mais aplicadas para desenvolvimento de software, mas não apenas para esta área de desenvolvimento de software, né? Outras áreas como financeira, jurídica, também podem aplicar essas metodologias ágeis para a condução do trabalho. Existem outras metodologias mais tradicionais, pensando também em outras áreas de atuação, como o setor jurídico, né? Que podem utilizar métodos mais tradicionais, como gestão de projetos, né? Que aí a gente está falando de modelos tradicionais para documentação e para gestão de processos. Bom, pessoal, então aqui nós temos o segundo grupo da área de tecnologia, né? Talvez o grupo de maior clareza no assunto, as ferramentas que o líder pode utilizar na condução do seu time remoto, né? Então aqui eu dividi em 2 áreas, mas de acordo com as equipes da necessidade, né, elas podem existir mais áreas, né? Então eu dividi em ferramentas de comunicação, né, e a gente percebe claramente
que nesse período alguns softwares ganharam uma expressão no mercado, como foi o caso do Zoom, né? Então, para reuniões de alinhamento, né, que de acordo com a metodologia e necessidade de cada projeto, elas são realizadas muitas vezes diariamente, né? No Scrum são as dailies, né? São as dailies que acontecem diariamente, né? Ou em outro período que sejam definidos pelo líder e pela equipe, né? Então, no meu caso, eu costumo fazer esse alinhamento diário focado nas demandas, né? Então, a gente faz as dailies, né? Onde a gente discuta rapidamente as demandas, né? O que a gente está fazendo, quais são os impedimentos, né? E também a gente costuma fazer uma cerimônia semanal, né? Então, um alinhamento semanal que tem como objetivo, a gente celebra quais foram os resultados que a gente alcançou durante a semana, a gente programa os itens para as próximas semanas, então tudo que ficou pendente, ou tudo que ainda a gente vai iniciar na próxima semana. E também a gente gera um ambiente, cria um ambiente descontraído, né, para a equipe tentar aliviar a pressão do trabalho, né, para a gente discutir, conversar, né, às vezes se alinhar, né, porque com o trabalho remoto, cada um na sua casa, a gente perdeu aquele momento do cafezinho, a gente perdeu aquele momento às vezes de almoçar juntos, né. Claro, a gente fora do trabalho, né, eu costumo muitas vezes promover esse tipo de evento, né, para continuar existindo, né, essa união da equipe, né. Então, como ferramenta de comunicação, aqui na equipe a gente utiliza o Google Meet. Essa foi a ferramenta que melhor se adaptou para que a gente conseguisse se comunicar de forma ágil. Todos os softwares que eu vou citar aqui, eles possuem acessos gratuitos, versões gratuitas, né? É claro que algumas delas com limitações, mas isso foi um item que eu abordei na outra palestra lá em 2020, né, sobre os desafios do trabalho remoto, que a partir desse momento as empresas elas precisam se adaptar e entender que agora elas precisam investir em softwares, né? Que às vezes uma manutenção de uma cadeira, uma pintura de uma fachada de um prédio, por exemplo, esses itens não são relevantes mais para esse momento, né? É claro, ele precisa acontecer, né? Mas talvez não da forma ou na rotina em que acontecia antes, não com o investimento que acontecia antes. Então, as empresas elas têm que mudar o foco do investimento para possibilitar que os profissionais trabalhem remotamente. Outra ferramenta de comunicação que a gente utiliza aqui no projeto, né, com a equipe, é o Slack, que é um mensageiro instantâneo. Ele ajuda bastante ali a agilizar na comunicação, então você precisa mandar uma mensagem, você precisa mandar um print de tela, algo que você quer rapidamente despachar, né, e enviar para algum dos profissionais. Essa ferramenta ela é muito boa para isso, né? Mas aqui eu coloco um ponto de observação para os líderes, né? Eles precisam entender que nesse novo modelo de trabalho, a comunicação mais assertiva é a assíncrona. O que é uma comunicação assíncrona? É quando você envia uma mensagem, mas você não fica esperando um retorno naquele exato momento, não fica esperando um retorno imediato do outro profissional, né? Às vezes o fato de não ter alcance visual dos profissionais faz com que o líder ele fique imaginando, pensando questões, né? Poxa, não me respondeu agora. Será que está realmente trabalhando? E daí naquele exato momento que você mandou uma mensagem para o melhor profissional que você tem na empresa, foi o momento que ele saiu da frente do computador para tomar um café, para ir no banheiro, né? Então é nesse sentido que eu falo que o líder ele não pode começar a concluir questões que anteriormente eram variáveis para definir um bom profissional ou um profissional ruim. Tá? É claro, essa forma de comunicação tem alguns hábitos e costumes, né? Exigem maior planejamento das atividades e melhor gestão das prioridades. Então, aquilo que às vezes é prioridade para resolver já, então você tem que começar a se planejar para que essas situações elas não ocorram. Tá? Ainda como outra ferramenta de comunicação, a gente tem o velho conhecido e-mail, né? Que ele pode ser utilizado para formalizar alguns assuntos, né? Então ele gera uma comunicação mais formal, às vezes com o cliente, né? A galera aí da geração Z hoje em dia não falar de e-mail sabe nada disso não, né? Então tem que utilizar a ferramenta correta de acordo com o nível de maturidade da tua equipe. Então essa é uma boa ferramenta para você formalizar questões, tá? Ainda outra ferramenta de comunicação ali, eu coloquei o WhatsApp, mas eu confesso a vocês que eu utilizo como uma ferramenta secundária de gestão aqui na equipe, tá? Eu gostaria que meus líderes também assim o fizessem, né? Porque é uma ferramenta muito fácil de desviar a atenção dos profissionais,
porque ali existem outros atrativos, né? Tem o grupo da família, tem o grupo do amigo, e aí você recebeu um pagamento, né? Então isso desvia muito o foco do profissional em relação ao trabalho. Então naquele momento em que o profissional está trabalhando, e eu abordei muito isso na palestra anterior, falando sobre os desafios, né? Que a perda de foco no trabalho era um grande desafio, né? Para esse momento de trabalho remoto. E aí, falando sobre o outro grande grupo, né, de ferramentas, né, que eu chamo de ferramentas de gestão do trabalho. Essas ferramentas elas vão auxiliar o líder a deixar claro o que o profissional precisa fazer de fato, né? Então, quais são os resultados que foram gerados e, nesse caso, fica mais perceptível a associação dessas ferramentas com as metodologias. Então, por exemplo, o Kanban, né? Então, existem várias ferramentas que adotam essa metodologia de Kanban como o princípio básico da ferramenta, né? Então, além de poder gerar os resultados, poder deixar perceptível qual é o trabalho que o profissional precisa fazer, ele também mantém um conhecido ali, principalmente da área de desenvolvimento, que é o backlog de tarefas, né? Então toda a equipe aí tem suas tarefas que precisam ser programadas, né? Que no caso é o backlog, né? Então o que está sendo feito agora, o que já foi realizado e quais são os resultados que foram gerados. Então essas ferramentas de gestão de trabalho que vão ajudar o líder a gerenciar a equipe, né? Aqui temos alguns exemplos, né? Temos o Trello, que é uma excelente ferramenta no estilo Kanban para gerenciar o trabalho. Temos o U-Track, que aí é uma ferramenta mais para gestão de chamados, né? Está mais relacionada a demandas, né? E aí a gente tem ferramentas até mais detalhadas, como o Gira, que é uma ferramenta bastante utilizada por equipes de desenvolvimento de sistemas, né? Ele possui recursos aí mais avançados do que simplesmente a gestão de trabalho, né? E ali eu também coloquei o Excel, que é uma ferramenta básica, né? Ou seja, a gente pode gerenciar às vezes o trabalho sem a necessidade de grandes softwares, né? De softwares mais elaborados para isso, né? Então, às vezes, com uma planilha, né, uma planilha bem estruturada, o líder ele consegue fazer a gestão do trabalho e compartilhar essas informações com a equipe, tá? Então, eu já vi muitos líderes aí que utilizam o Excel como ferramenta para essa gestão, ok? Aqui no projeto a gente utiliza também um pouco do Excel, né, não vou dizer, mas a gente tem ferramentas proprietárias do ICI que simulam algumas dessas ferramentas, simulam o Trello, né? Então são ferramentas próprias do ICI para a gestão das demandas de desenvolvimento de sistemas. Então, pessoal, vamos para a última, mas não menos importante, tecnologia que o líder precisa ter para conduzir uma equipe remota. Então são os skills, né? Que são as habilidades que o profissional precisa ter. E esse item eu também abordei na palestra anterior, mas aí falando mais sobre o colaborador, o profissional, né? Quais os skills de maior importância. No caso do líder, eu considero de extrema importância esse item, né? Talvez seja o mais importante deles. E em relação aos skills, eu dividi eles em duas áreas. Então eu vou começar falando sobre os soft skills, que são aqueles que estão mais relacionados ao comportamento do profissional. Vamos lá, então nesse caso, o que eu considero mais importante? Primeiro, a comunicação, né? Um líder que se comunica de forma clara com seus liderados alcança excelentes resultados. Comunicação clara, assertiva e constante, elas são diferenciais para essa modalidade de trabalho. Tá? Planejamento. Planejamento é uma importante qualidade. Planejar as atividades evita que os liderados fiquem ociosos por falta de planejamento e também tem um foco no resultado. Então eles vão trabalhar exatamente naquilo que está planejado. Ok? Um outro item fundamental, gestão do tempo. Então, às vezes, o fato de não existir a presença do líder fisicamente, né, alguns profissionais podem não entender a necessidade de atender os prazos e acabar colapsando uma equipe que poderia tranquilamente trabalhar remoto, né, de forma remota. Então, esse eu considero um outro item fundamental. Foco no resultado. Então nós já falamos aqui bastante em foco no resultado, né? Então o resultado virou a principal métrica para classificar a equipe e os profissionais que agregam valor à empresa. Tá? Então esse item ele é o item que é de extrema importância. Tá?
Mais um soft skill que eu considero muito importante, confiança. Então o líder ele precisa confiar nos liderados. É claro, os resultados precisam ser apresentados, né? Os liderados precisam confiar na direção em que o líder transmite as informações da empresa também. Tá? Então precisa ter confiança em ambas as direções, né? Do líder para os liderados, dos liderados para o líder. Tá? Então essas são algumas das soft skills que eu destaco, né? Temos outras como disciplina, aquele profissional que assume responsabilidade lá do termo em inglês de accountable, né? Entre outros, tá? Então existem outras skills que o líder pode buscar conhecimento, né? E melhorar nessa questão da condução das equipes remotas. Tá? Outro grupo de tecnologias em relação aos skills são os hard skills, né? Então é muito importante que o líder ele continue no aprendizado constante de suas habilidades. Gestão de pessoas, conhecimentos técnicos. Atualmente a gente tem vários canais, né, que tem muitos conteúdos, bons conteúdos por aí, né? Então a gente pode buscar conhecimento no YouTube, na Udemy, na Alura, entre outros canais, né, que o líder ele pode continuar aperfeiçoando seus conhecimentos técnicos. Bom, e além das tecnologias, o líder ele precisa trabalhar a sua mentalidade, entender as necessidades para liderar corretamente uma equipe remota, né? Então, do termo em inglês que se tornou popular ultimamente, mindset, mentalidade, é comum que muitos líderes ainda tentem trabalhar equipes remotas com as mesmas variáveis utilizadas no trabalho presencial. E isso traz um péssimo resultado a todos os participantes desse ecossistema. Então, pensando nos profissionais, os liderados, né, eles não vão conseguir demonstrar seus potenciais, vão ficar desmotivados e constantemente vão ficar procurando recolocação no mercado. Tá? As empresas elas não vão conseguir reter seus talentos, vão ter uma piora na entrega dos resultados e alta rotatividade de profissionais. Os líderes, né, que também vão sofrer com essa situação, né, eles vão ficar muito desgastados, sem perspectivas de melhora e provavelmente fadados ao fracasso das suas equipes. Né? Então, fazendo um resumo do que nós vimos anteriormente, as ferramentas que eu separei em dois grupos: comunicação, Google Meet, Zoom, ferramentas instantâneas, que no meu caso aqui a gente utiliza o Slack, ferramentas instantâneas WhatsApp, que eu utilizo como uma ferramenta secundária, não gosto de utilizar ela no dia a dia, que eu acho que ela tira um pouco o foco dos profissionais. Ferramentas relacionadas ao projeto, ou seja, para fazer a gestão do trabalho, tudo que está relacionado às entregas, ao que precisa realmente ser feito e entregue para o cliente. Além das ferramentas, nós temos o foco, que é muito importante se atentar com as prioridades, os prazos que precisam ser atendidos, né? Indiferente de existir a pessoa do líder fisicamente ali trabalhando no mesmo ambiente físico do profissional, os prazos precisam ser mantidos, né? Então os profissionais têm que se atentar com a gestão do tempo. Qualidade, porque a qualidade está diretamente relacionada com o resultado, né? A qualidade não pode baixar a qualidade. E as entregas precisam continuar acontecendo. Né? Ainda em relação à gestão dos times remotos, a parte de infraestrutura, então os profissionais precisam de acesso aos softwares, aos hardwares, aos ambientes, precisam ter segurança nesse acesso. A gente vê muito falar em problemas relacionados à segurança na internet. Além da infraestrutura, a cultura da empresa e a mentalidade da empresa, não só da empresa, mas também do líder, precisa ser alterado, né? Então, mindset do time, né? Mindset, a forma de pensar do time como um todo, não só do líder, mas do time como um todo, comprometimento de todos, tornar o ambiente um ambiente colaborativo entre todos os profissionais, ter disciplina na questão de horários, na questão da realização do trabalho. Também propiciar autonomia aos profissionais para que eles consigam desempenhar suas funções. Né? Então, por isso que o líder ele se torna um facilitador. É ele que vai definir qual é o roadmap de atividades que devem ser realizadas,
é ele que vai definir o rito, quais são as formas que esse time trabalha, né? É ele que vai eliminar os impedimentos para que o time consiga realizar as entregas, vai definir os processos e vai gerenciar as pessoas. Então, num breve resumo, era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha para trazer hoje. Espero de coração ter agregado conhecimento. Obrigado pela disponibilidade de todos vocês e até uma próxima. Eu vou deixar o meu contato do LinkedIn no próximo slide. Se vocês quiserem tirar algum tipo de dúvida, fazer qualquer tipo de contato, eu fico à disposição, ok? Então, se você é líder ou trabalha numa equipe remota, escolheu essa modalidade de trabalho para desempenhar suas atividades, compartilhe essas informações com seus colegas e bora trabalhar corretamente de forma remota, ok? Forte abraço e até uma próxima.